Olá, hoje nós vamos ver a Carta acerca da Tolerância, de John Locke, o pai do liberalismo. É um texto clássico, né, onde ele vai defender a tolerância como um princípio eminentemente cristão. Né? Como nós vamos ver, para o Locke, faz parte da cultura cristã ser tolerante com as diversas religiosidades. Né? Ele começa o texto falando: desde que pergunta minha opinião acerca da mútua tolerância entre os cristãos, respondo-lhe com brevidade que considero como sinal principal e distintivo de uma verdadeira igreja. Então, para Locke, é um ponto fundamental dentro do cristianismo a tolerância às diversas religiosidades. Ele fala: se um homem possui todas aquelas coisas, mas se lhe faltar a caridade, a brandura e a boa vontade para com todos os homens, mesmo para com os que não forem cristãos, ele não corresponde ao que é um cristão. Os reis dos gentios exercem domínio sobre eles, disse nosso Senhor aos seus discípulos, mas vós assim não sereis. Lucas, né, 22, 25. O papel da verdadeira religião consiste em algo completamente diverso. Né? Não se instituiu em vista da pompa exterior, nem em algo completamente diverso. Não se instituiu em vista da pompa, em favor de, desculpe, não se instituiu em vista da pompa exterior, nem a favor do domínio eclesiástico, e nem para se exercitar através da força, mas para regular a vida dos homens segundo a virtude e a piedade. Então, o que está por trás disso, o que caracteriza o cristianismo e o cristão, né, segundo Locke, é o fato de ele ser caridoso, piedoso e aceitar a diversidade dos homens. Amar a Deus é amar os homens, e amar os homens é amar os homens na sua diversidade. Tá? Nós pode ter várias religiões, ou mesmo nem ter religião, tá? Mas nós, como cristãos, segundo Locke, temos que tolerar essa diversidade, essa pluralidade dos homens. Né? E ele fala assim: se acredita no Evangelho e nos apóstolos, ninguém pode ser cristão sem caridade e sem a fé que age, não pela força, mas pelo amor. Assim sendo, apelo à consciência dos que perseguem, atormentam, destroem e matam outros homens em nome da religião. Se o fazem por amizade e bondade, e então, certamente e unicamente então, acreditarei que o fazem quando ouvir tais fanáticos castigar de modo semelhante seus amigos e familiares, tá? Que claramente pecaram contra os preceitos do Evangelho. Né? Então, o Locke está trazendo para nós é que o que caracteriza essa aceitação dessa diversidade, né? E que essa ideia de castigo e tudo não está nos princípios que foram colocados por Cristo. É isso que ele está colocando, né? O que está colocado por Cristo é a questão da caridade e da piedade, né? Ele fala: visto que é por caridade, como pretende, e zelo pelas almas humanas, que os despojam de sua propriedade, mutilam seus corpos e os torturam em prisões infectas e, afinal, até o matam, a fim de convertê-los em crentes e obterem sua salvação. Né? Veja, nada disso está no Novo Testamento, é isso que o Locke está colocando. Isso não é um preceito cristão, isso você faz contrariamente aos preceitos cristãos. É isso que ele está colocando para nós. Então, essa ideia de perseguir, maltratar, expulsar, condenar, né, perseguir, todos esses preceitos não estão no Novo Testamento. Não é isso que Jesus Cristo mandou a gente fazer. Né? O que Jesus Cristo quer que a gente faça é aceitar essa multiplicidade e conviver com elas. Né? Afinal, Deus, Jesus Cristo não deu a procuração para ninguém em particular para ser o mentor de todas as mentes. Cada um de nós que busque na sua consciência, tá, o que é certo para si. Né? Tem um texto,
né, o Novo Testamento. Você vai lá, lê o texto, mas cada um tem o direito de ler e interpretar como acha que é apropriado para si próprio. Né? Por quê? Porque na hora H, quando você for prestar contas com Deus, no julgamento final, tá? Deus não vai aceitar que você fale, não, eu fiz isso porque o pastor pediu, ou porque o padre disse, ou porque o governante falou. Não, ele vai cobrar de você, porque você é que tem liberdade para escolher seguir ou não um Novo Testamento. E Deus não deu a procuração para ninguém em particular para ser o mentor dos cristãos. Cada um dos cristãos é que tem que buscar na sua própria consciência e voluntariamente o seu comportamento, né? Aí ele inclusive coloca, né? Por que então esse zelo abrasador, né? Com essas pessoas, esses pastores, padres que perseguem os homens, chamam de infiéis, né? De heréticos e tudo mais, ofendem outras pessoas, né? Por que então esse zelo abrasador por Deus, pela igreja e pela salvação das almas? Realmente abrasador na fogueira, né? E na época do Locke se queimavam as pessoas, né? Ignora sem qualquer castigo ou censura tais fraquezas e vícios morais, reconhecido por todos como diametralmente oposto à confissão do cristianismo, e devota-se inteiramente na aplicação de todas as suas energias para introduzir cerimônias ou para a correção das opiniões, as quais, em grande parte, dizem respeito a temas sutis que transbordam a compreensão ordinária dos homens. Né? Então, essas pessoas querem corrigir, querem perseguir, querem punir as pessoas, né? Não estão fazendo o que Deus quer que a gente faça. Deus quer que a gente evangelize, convença, persuada, debata, mas não que persiga, que maltrate, que mate, que queime, né, as pessoas por serem de outra religião ou terem interpretações, mesmo dentro do cristianismo, há várias correntes cristãs, né? Nenhuma delas pode ser condenada, nenhuma delas deve ser perseguida, todas elas devem ser aceitas, né? Por quê? Porque, como nós vamos ver daqui a pouco, é uma escolha livre e voluntária de cada um de nós. E Deus só aceita se for uma escolha livre e voluntária de cada um de nós, né? Então, é isso que o Locke está colocando para nós, logo de cara, né? Essa ideia de perseguir, de punir, né? Queimar as pessoas, né? Como acontecia na época dele, não tem nada a ver com ser cristão, né? Ser cristão significa amar os homens, e amar os homens é amar até os maus homens, né? A gente não tem que amar só os bons, a gente tem que amar inclusive os maus, tá? E dentro do possível, né, corrigi-los, tá? Corrigi-los não com força, mas com argumentos, tá? É essa a ideia, né? Você tem que pregar, né? Se a pessoa vai ou não aceitar a sua pregação é outro problema, tá? Agora, você não pode obrigar ela por força, com a espada, né, ou com fogo, né, que ela seja cristã. Ela que tem que optar por ser cristã, né? Ou se optar ou achar que tem que seguir o seu cristianismo, né? Não, ela pode ter que ter outra interpretação da palavra de Cristo, tá? Cristo escreveu, e cada um que interprete do jeito que acha que é mais apropriado, né? Então ele fala assim: mas se alguém age contraditoriamente, pois enquanto é cruel e implacável para com os que discordam de sua opinião, tolera os pecados e vícios morais que não condizem com a demonstração do cristão, não obstante toda a sua tagarelice acerca da igreja, demonstra claramente que seu objetivo é outro reino, e não o reino de Deus. Então, essas pessoas que perseguem, que maltratam, mas às vezes não fazem isso com a sua própria família, com seus amigos, mas só com os outros, né? Essas pessoas mostram que, na verdade, o que interessa a ele não é o reino de Deus, tá? Mas o reino dos homens. Na verdade, o que ela quer é poder político, tá? Coercitivo, né? E isso não é o que Cristo recomendou aos homens, né? Cristo mandou sair e pregar a sua palavra, mas não obrigar as pessoas a seguir a sua palavra, né? Então, é isso que ele está colocando para nós. Ele fala mais adiante: se como comandante da nossa salvação desejasse sinceramente a salvação das almas, tá? Deveriam caminhar nos seus passos e seguir
o perfeito exemplo do príncipe da paz, que é Jesus Cristo, tá? Que enviou seus discípulos para converter nações e agrupá-las sobre a sua igreja, desarmados da espada, né? Ou da força, mas providos das lições do evangelho, da mensagem da paz e da santidade exemplar de suas condutas. Se os infiéis tivessem de se converter mediante a força das armas, se o cego e obstinado tivessem que ser lembrados seus erros por soldados armados, seria mais fácil que ele, Deus, né, o fizesse pelo uso do exército das legiões celestiais, do que por qualquer protetor da igreja, não obstante poderoso, mediante seus dragões. Né? Então, Deus não mandou um exército, mandou um homem desarmado, né? Com a palavra. Né? E Cristo mandou os seus homens desarmados. Ninguém saiu armado para evangelizar os homens. Não é isso que ele quer. Então, não é a força que garante o bom uso da religião. Tá? E nem um cristão deve usar a força para converter os outros. Ele pode persuadir, pode argumentar, pode debater, mas ele tem que fazer através do uso da palavra, não da força. Tá? Ele não pode obrigar, ele pode convencer. É isso que ele tem que fazer. Né? Ele fala, a tolerância para os defensores de opiniões opostas acerca de temas religiosos está tão de acordo com o Evangelho e com razão que parece monstruoso que os homens sejam cegos diante de uma luz tão clara. Né? Não condenará aqui o orgulho e a ambição de uns, a paixão e a impiedade, o zelo descaridoso de outros. Tá? Não é essa questão que ele está colocando. Ele fala assim, mas o que eu considero necessário, sobretudo para distinguir entre as funções do governo civil e da religião, e para demarcar as verdadeiras fronteiras entre a igreja e a comunidade. Tá? Se isso não for feito, não se pode pôr um fim às controvérsias entre os que realmente têm ou pretendem ter um profundo interesse pela salvação das almas, de um lado, e por outro, pela segurança da comunidade. Né? Então, o cristão não deve usar a lei civil para tentar convencer os outros da sua religiosidade, ou obrigar os outros a seguir a sua religiosidade. Né? Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Um cristão vai evangelizar, ele não vai obrigar as pessoas a se converterem, ele não vai obrigar as pessoas a se submeterem a uma lei, né, civil. A lei civil ela tem uma função de preservar os bens, né, a vida, né, os bens materiais, né, as posses, a saúde e coisas do gênero, mas não tem a função de salvar a alma. Né? A única pessoa responsável pela salvação da alma é a própria pessoa. Né? Ela é que é responsável e deve seguir as suas próprias ideias, sua própria consciência. É isso que vai fazer ela salvar. Né? Não adianta você querer que o magistrado, né, é que vá converter os homens, tá? Porque a função do magistrado não é essa. Né? Ele vai falar assim, mas que toda a jurisdição do magistrado diz respeito somente a bens civis, tá? Que todo o direito e o domínio do poder civil se limita unicamente a fiscalizar e melhorar esses bens civis, tá? E que não deve, não pode ser de modo algum estendida à salvação das almas. Tá? É essa a questão. Né? Porque, segundo ele, não cabe ao magistrado civil o cuidado das almas, nem tampouco a quaisquer outros homens. Isso não lhe foi otorgado por Deus, tá? Porque não parece que Deus jamais tenha delegado autoridade a um homem sobre o outro, para induzir outros homens a aceitar sua religião. Então, nem padre, nem pastores podem obrigar ninguém. Né? Pode querer convencer, pode querer converter, pode querer dialogar, pode querer persuadir, tá? Isso tudo o pastor pode fazer, tá? Mas o magistrado não tem essa função. O magistrado tem a lei coercitiva, né? É uma lei que obriga as pessoas, né? E ele tem a função de proteger os bens civis, é isso, tá? E não os bens espirituais. Os bens espirituais
Deus não delegou isso para ninguém, tá? O pastor pode querer fazer isso, mas nós não somos obrigados a aceitar nem a palavra do pastor, tá? Nós temos o direito de ter a nossa própria interpretação dos textos sagrados, tá? Se alguém elencou o pastor como o grande mentor, tem todo o direito de fazer isso, por liberdade, né, por tolerância, inclusive, mas se alguém não quiser seguir as palavras do pastor, tem todo o direito de não seguir a palavra do pastor. E nós, como cristãos, temos que aceitar que essa pessoa não queira seguir o pastor, o padre, né? De qualquer jeito, não é missão do governo civil salvar as almas. Ele tem que salvar os bens civis. Tá? Depois, né, o cuidado das almas não pode pertencer ao magistrado civil porque seu poder consiste totalmente em coerção, em força, em espada. Né? Mas a religião verdadeira e salvadora consiste na persuasão interior do espírito, sem o que nada tem qualquer valor para Deus, pois tal é a natureza do entendimento humano que não pode ser obrigado por nenhuma força externa. Tá? Então, Deus só reconhece quando você age voluntariamente seguindo seus preceitos, não quando você age por temor, por medo, né? Isso não é honesto, né? Diante de Deus, tá? Isso não é verdadeiro. E Deus, da sua onisciência, sabe se você está mentindo, né? Ele não vai cair nas suas lorotas, né? Então, por isso que não pode ser o poder civil. Ele fala, tanto que ele vai falar assim: uma coisa é persuadir, outra ordenar, que é a diferença entre o governo civil e o poder coercitivo dos pastores, padres, ou mesmo de qualquer pessoa individual. Né? Então, uma coisa é persuadir, outra é ordenar. Uma coisa insistir por meio de argumentos, outra por meio de decretos. Enquanto esta é função do poder civil, aquela depende da boa vontade humana. Tá? Todo homem tem o direito de admoestar, exortar, convencer a outrem do erro e persuadi-lo através de raciocínio a aceitar sua opinião. Mas é função do magistrado dar ordens por decreto e compelir pela espada. Essa é fundamentalmente a licença. Afirmo, pois, que o poder civil não deve prescrever artigos de fé, ou doutrinas, ou formas de cultuar Deus pela lei civil. Isso não é função do Estado. Tanto que aqui começa a laicização do Estado, a separação do Estado da Igreja. Né? Uma coisa é o que o Estado faz, outra coisa é o que a Igreja realiza. Tá? Não pode se misturar as duas coisas. Né? Então, o Estado não tem o poder de dar formação espiritual, né? A função dele é preservar os bens civis, né? As propriedades, a vida, né? Enfim, os bens mobiliários, né? E tudo mais. Mas não salvar a alma, né, das pessoas. Né? A parte mais religiosa pressupõe o esclarecimento, né? Porque é pelo esclarecimento que é necessário para mudar as opiniões dos homens. E o esclarecimento, de modo algum, pode advir do sofrimento corpóreo. Tá? Então, é isso que a religião faz. Então, ela é uma coisa persuasiva, deliberativa, né? Linguística, né? De convencimento, de debate, diálogo. Né? Depois ele fala assim: o cuidado da salvação das almas, de modo algum, pode pertencer ao magistrado civil, porque mesmo se a autoridade das leis e das forças e a força das penalidades fossem capazes de converter o espírito dos homens, ainda assim isso em nada ajudaria para a salvação das almas. Né? Pois se houvesse apenas uma religião verdadeira, uma única via para o céu, que esperança haveria que a maioria dos homens alcançasse se os mortais fossem obrigados a ignorar os ditames da sua própria razão e consciência e cegamente aceitar as doutrinas impostas por seu príncipe e cultuar Deus de maneira formulada pelas leis do seu país. Né? Então, os príncipes não sabem qual é a melhor religião, os príncipes não podem obrigar a sua religião aos seus súditos, tá? E a salvação da alma não vem por decreto, a salvação da alma vem por uma escolha espontânea, voluntária, livre, que o cristão deve fazer. Tá? Então,
É isso que ele está querendo. Então, essa é a função do Estado. Agora, qual é a característica da igreja? Ele fala, a igreja, tá, é uma sociedade livre de homens, reunidos entre si por iniciativa própria para o culto público de Deus, de tal modo que acreditam que será aceitável pela divindade para a salvação de suas almas. Então, o que é a igreja? O que é a igreja? É uma sociedade livre e voluntária dos homens, da população civil, que se organiza para cultuar Deus publicamente. Tá? Isso que é uma igreja. Tá? Então, é algo livre e voluntário. Você não pode ser obrigado a pertencer à igreja. Você que tem que livremente escolher seguir essa igreja. Tá? E se houver em qualquer momento, qualquer discordância, tem todo o direito de sair dessa igreja. Tá? Você não é obrigado a ficar nessa igreja. Né? Uma vez que você entrou nela, o pastor ou o padre não pode te obrigar a ficar nela até a morte. Se você achar que, de repente, a igreja está errada, que o pastor está errado, que o padre está errado, você tem todo o direito de sair dessa igreja e ingressar em outra ou criar a sua própria igreja. Tá? Né? Então ele fala assim, ele fala, ninguém está subordinado por natureza a nenhuma igreja, tá? Ou designando a qualquer seita, mas une-se voluntariamente à sociedade na qual acredita ter encontrado a verdadeira religião e a forma de culto aceitável por Deus. Tá? Não é porque seu pai é de tal igreja que você é obrigado a seguir aquela igreja. Claro, enquanto seu pai tem tutela sobre você e pode te coagir, né, ele pode te obrigar, mas assim que você adquire a idade da razão, uma certa maturidade emocional, tá? Você tem todo o direito de largar a religião dos seus pais e seguir seu próprio caminho. Tá? Né? A ideia que ele tem é que isso tem que ser livre e voluntário, sempre. Né? Não é porque seu pai é daquela religião que você é obrigado a ficar nessa religião. Tá? Né? A religião tem que ser uma aceitação livre e voluntária. Ele fala assim, a esperança da salvação que lá encontra, na igreja, né, como se fosse a única causa de seu ingresso em certa igreja, pode igualmente ser a única razão para que lá permaneça. Se mais tarde descobre alguma coisa errônea na doutrina ou incongruente no culto, deve sempre ter a liberdade de sair como teve para entrar, tá? Pois laço algum é indissolúvel, exceto os associados a certa expectativa de vida eterna. Tá? A igreja é, portanto, sociedade de membros que se unem voluntariamente para esse fim. Tá? Então tem que ser voluntário. Se de repente você discorda de alguma coisa, ou acha que está equivocado, ou faz uma outra interpretação do texto sagrado, você, assim como você entrou, você pode sair. Né? Então, não é uma coisa para toda a vida. Né? É uma coisa para enquanto você tem concordância com ela. Por quê? Porque é uma sociedade, é uma associação livre e voluntária. Né? As pessoas não são obrigadas a ficarem lá. A lei civil não vai te coagir a ficar lá, né? Ou não deve fazer isso. Né? Alguns lugares a lei civil obriga, né? Principalmente em alguns países islâmicos. Né? Você não tem liberdade de crença. Tá? Mas isso não é um princípio cristão, é isso que ele está falando. No cristianismo, a religião tem que ser livre e voluntária. Tá? E você entra e sai da igreja a hora que você quiser. E o Estado não pode te coagir a você ficar em determinada igreja, quando você de repente descobre que ela está equivocada, ou que não é o que você acredita. Né? Então, é isso que ele está colocando para nós. Né? A igreja, né, ele vai falar assim, de modo que uma igreja deve também ter suas leis. Né? A igreja tem direito de fazer suas leis. Tá? Para estabelecer o número e lugar das reuniões, para prescrever condições com o fim de admitir ou excluir membros, para regulamentar a diversidade de funções, a conduta ordenada de seus negócios e assim por diante. Né? A igreja pode fazer leis para os seus adeptos. Né? Isso não tem nada de errado. Né? Mas você tem que voluntariamente escolher seguir essas leis, né? Não é? Né? Mas, desde que essa união é espontânea, como foi mostrado, e livre de toda força coercitiva, resulta necessariamente que o direito para formular suas leis não pertence a ninguém em particular, mas à própria sociedade. Tá? Ou, pelo menos, o que dá no mesmo, aqueles a quem a sociedade a isso autorizou por mútuo consentimento. Então,
essas leis podem ser prescritas, tá? Você tem que aderir voluntariamente a essas leis, tá? E você pode, de repente, abandonar essas leis, né? É, então, a igreja, digamos assim, a igreja pode, por exemplo, te excluir da comunidade se você não segue os preceitos dela, né, é o que ela pode fazer. Se você, de repente, ela acha que você é infiel, que você é herético, coisas do gênero, o que a igreja pode fazer é te excomungar. Né? Ela te excomunga, te exclui da comunidade religiosa, mas ela não pode te ofender, não pode te perseguir, não pode te tirar os bens, tá? Não pode, enfim, te maltratar, né? E ela não pode te excluir da comunidade civil, ela pode excluir da comunidade eclesiástica. Isso ela pode, mas não da comunidade civil, né? Ela não tem direito de fazer isso, né? Depois, aí ele vai colocar, né, algumas questões, né? A diferença entre uma igreja, né, e o Estado, uma das coisas ele vai falar assim: peço que me mostrem, né, porque alguns, na época do Locke, era muito comum as igrejas quererem tirar os bens, né, expulsar as pessoas, até queimarem, né, faziam perseguição, queimavam as pessoas, né, era até perigoso, né. Ele fala assim, ele vai falar, vai colocar algumas questões do que a igreja pode e o que a igreja não pode. Fala, peço que me mostrem o edital pelo qual Cristo impôs esta lei sobre sua igreja, né? E não serei impertinente se em tal assunto exijo termos explícitos, pois sua promessa, onde 2 ou 3 se reunirem em meu nome, estarei entre eles, parece sugerir o contrário. Se uma assembleia não tiver Cristo em seu meio, falta-lhe algo necessário. Tá? A igreja verdadeira. Peço que tenham isso em conta. Certamente, nada pode nela ser insuficiente à verdadeira salvação. E isso basta ao nosso propósito. Então, a igreja, né, Cristo não impôs um presbítero, um sacerdote, um padre, um pastor para ser o ordenador da igreja, pode não ter nada disso, né? O que a ideia da igreja, segundo Cristo, é onde 2 ou 3 estiverem, lá estarei, tá? E nenhum deles precisa ser necessariamente bispo, padre, pastor, né, cardeal, qualquer outra hierarquia inventada, né, sacerdote, né, e tudo mais, né, nada disso é obrigatório, né? Fala, fala, me mostre onde é que Cristo falou isso. Não, Cristo disse, onde 2 ou 3 se reunirem em meu nome, estarei entre eles. É isso que ele disse. Tá? Então, se 2 ou 3 pessoas estão reunidas querendo cultuar Deus, Deus estará com eles. Tá? Então não precisa de presbítero, não precisa de padre, não precisa de nada disso. Né? Isso, a igreja que se organizou dessa forma, ela tem o direito de fazer isso, mas né, Deus não proíbe a igreja de se organizar, né, ou de ter vários tipos de organizações. Tá? O que não pode é essa igreja achar que ela tem que mandar em todos os cristãos, que todo mundo tem que seguir seus preceitos. Ela só pode exigir isso das pessoas que voluntariamente querem seguir os seus preceitos. Né? E aí sim. Né? E aí ela pode expulsar quem não segue seus preceitos. Né? Expulsar no sentido de excomungar, né? Mas não pode maltratar, não pode ofender, não pode roubar, não pode tirar os bens, né? E principalmente não pode matar porque a pessoa não quer mais seguir, né? Ele fala assim, faça o favor de observar que desde o princípio sempre houve divisões entre os que afirmam que os governantes da igreja foram instituídos por Cristo e que sua linhagem deveria ser continuada por sucessão apostólica. Tá? Suas discordâncias nos facultam necessariamente a liberdade de escolha, de modo que permanece aberto a cada homem se associar à igreja de sua preferência. Né? Então, né, desde o princípio sempre houve discordância, sempre houve diversas interpretações, né, e está facultado a cada um de nós seguir o que acha que é mais interessante. Tá? Isso não está definido no texto sagrado. Né? Ele manda a gente se organizar, se cultuar, né, se encontrar, se ajudar, né? Mas como fazer isso? Cada um que escolha, cada época que escolha, né? Depois ele fala,
Concordo que posso indicar o governante e acreditar que ele está necessariamente determinado por essa longa cadeia de sucessão, desde os apóstolos, né, até hoje. Né? Pode acontecer isso. Né? Contanto que me seja dado simultaneamente unir-me à sociedade na qual estou persuadido de encontrar tudo o que há de ser necessário para a salvação da minha alma. Tá? Então, permito que você siga essa ideia, por exemplo, que seria a ideia da Igreja Católica, Apostólica, né? Que é uma sucessão que vem desde o Pedro, que é o primeiro Papa, né? Vamos dizer assim, é uma sucessão de papas e tudo mais, desde que você me permita que eu também me organize de outra forma, que eu não necessariamente siga a Igreja Católica, né? Desse modo, a liberdade eclesiástica será mantida por todos os lados, e a ninguém se imporá um legislador senão aquele que ele próprio escolheu. Tá? Então, é isso que está dado. Né? Cada um de nós escolhe o seu legislador, o pastor, o padre, o apóstolo, né? O sacerdote, né? O bispo, o cardeal, né? Cada um que siga o que acha que é mais aconselhado para ele. Não há nos textos cristãos, né? Nenhum lugar está escrito como deve ser a igreja, né? Quem que deve ordenar, quem que deve governar, tá? Isso é a escolha de cada um dos cristãos, né? E como ele fala, desde o começo até hoje houve várias interpretações, há várias correntes, tá? Qual delas está certa? Ninguém sabe. Né? Se alguém soubesse qual é a certa, tudo bem, mas na verdade só Deus sabe qual é que é a certa. E como cada um de nós vai ser julgado, né, no momento final da nossa vida, tá? Deus só aceitará aquilo que foi livre e espontaneamente seguido por nós. Né? Então nós é que temos que saber como salvar nossas almas. Né? Não vamos delegar isso aos outros, não são os outros que têm que saber. Né? Então, e ele coloca para nós assim, desde que os homens estão tão apreensivos acerca da verdadeira igreja, eu apenas lhe perguntaria aqui de passagem se não seria mais conveniente a Igreja de Cristo fazer consistir as condições de sua comunidade naquilo, e unicamente naquilo, que o Espírito Santo declarou na Sagrada Escritura em termos explícitos ser necessário para a salvação. Pergunto se isso não seria mais conveniente do que os homens imporem as suas próprias invenções e interpretações, tá, aos outros como se fossem da autoridade divina, estabelecendo por leis eclesiásticas como absolutamente necessário a confissão da cristandade, o que nem a palavra de Deus menciona, ou pelo menos não ordena expressamente. Né? Então, o que ele está fazendo? Está fazendo crítica a uma série de igrejas, de seitas protestantes e tudo mais, que fazem a sua própria ordenamento, que não tá na Bíblia. É uma interpretação que eles fazem da Bíblia, mas não está escrito precisamente daquela forma. Eles estão colocando palavras na Bíblia que não estão propriamente na Bíblia. É isso que ele está falando. Assim como a igreja. A igreja tem uma série de editos que não está não está na Bíblia, mas a Igreja Católica acredita que está. Né? Ele acreditar tem direito de acreditar, né? Mas uma coisa é você acreditar, outra coisa é se realmente está. O que ele está falando é isso, né? Boa parte dos preceitos das igrejas não está na Bíblia, né? Interpretações que eles fazem da Bíblia, né? E cada um tem o direito de fazer a sua própria interpretação. É isso que ele está colocando para nós, né? Então ele fala assim, quero relembrá-los, né? Que o Evangelho declara com frequência que os verdadeiros discípulos de Cristo devem esperar e sofrer perseguições, tá? Mas que a verdadeira Igreja de Cristo deve perseguir e censurar a outrem, ou obrigá-la através da força, da espada e do fogo a abraçar sua fé e doutrina, não me recordo de ter lido isso em nenhuma parte do Novo Testamento. Então veja, o que está escrito no Novo Testamento é que você vai sofrer, você pode virar um mártir, né, por querer evangelizar, o que aconteceu com vários
pessoas, né, que tentaram propagar a fé cristã, tá? Se tornaram mártires, foram mortos por suas opiniões, isso pode acontecer, mas em nenhum momento está dito que a igreja tem que perseguir, tem que forçar, tem que usar a espada e o fogo para obrigar as pessoas a seguir seus preceitos. Em nenhum lugar está escrito isso. Tá? E não é função nem do padre, nem dos pastores, né, a fazer esse tipo de atitude. Ele não deve fazer isso, ele tem que tentar persuadir, tá? Mas não pode obrigar. Né? Isso não faz parte do preceito cristão, é isso que ele está colocando. Isso não está no Novo Testamento. Tá? Né? Se os padres, os pastores querem obrigar as pessoas, querem mudar as leis civis, querem interferir na vida política, isso não tem nada a ver com a religiosidade. Tá? A interferência do pastor ou do padre na vida política, nas leis civis, tá? é uma tentativa de usurpar o direito das pessoas e querer obrigar as pessoas a seguir seus preceitos religiosos. Tá? Isso é uma tirania, isso não tem nada a ver com o cristianismo. Né? Primeiro que você não consegue obrigar as pessoas por decreto a ser cristãos, né? Você não consegue obrigar as pessoas a seguir seus preceitos só porque você acredita, cada um acaba seguindo a sua consciência. Tá? Então, não é porque você acredita em alguma coisa que você tem que obrigar, pela lei civil, as pessoas a seguirem os seus preceitos. Você pode convencer, mas quando você vai para a parte política, quando o pastor entra na esfera política, ele abandona a esfera religiosa, espiritual. Tá? Nem o padre, nem o pastor podem entrar na esfera política. Tá? A entrada deles na esfera política, querer interferir, criar leis, modificar leis, né? Criar proibições, né? Tudo isso daí não tem nada a ver com princípios religiosos. Né? Ainda que eles tentem justificar que eles são religiosos, estão seguindo o que Deus quer. Não, Deus não quer obrigar ninguém. Não está escrito isso no Novo Testamento. Deus quer que as pessoas sejam convencidas, tá? E que sigam livremente os seus preceitos. Né? Mas ele não quer obrigar ninguém a fazer isso. Né? Como disse o próprio Locke, se Deus quisesse isso, ele tinha mandado um exército. Ele não mandou um exército, ele mandou um homem desarmado e que foi morto, tá? Pelas suas opiniões. Né? Um cristão morre pelas suas opiniões, mas um cristão não mata pelas suas opiniões. Tá? Um cristão discute com as pessoas, mas um cristão não obriga as pessoas à sua religiosidade. Tá? Então, toda a tentativa do pastor e padres participarem da vida política, eles estão, na verdade, abandonando a vida religiosa. Tá? Então, querendo um poder que não é um poder religioso, é um poder político. Né? Eles querem tiranizar a sociedade segundo as suas crenças particulares. Aí ele vai colocar, né, mas perguntar-se-á que espécie de sanção assegurará a obediência às leis eclesiásticas, já que elas não devem ter poder coercitivo. Então, né, o que a igreja pode fazer, já que ela não pode obrigar por leis coercitivas? Né? Ele fala, julgo que a sanção adequada à confissão e às manifestações exteriores, quando não resultarem da profunda convicção do espírito humano, sendo, portanto, destituída de qualquer valor. Por isso, as armas, mediante as quais os membros de certa sociedade podem ser confinados a seus deveres, são exortações, admoestações e conselhos. É isso que o bispo e o pastor, o padre e o pastor, podem fazer. Tá? Exortar, admoestar, dar conselhos, tentar convencer. Tá? Se tais medidas, porém, não reformarem os transgressores, levando os transviados a retornar ao caminho reto, nada mais resta fazer, exceto impor aos obstinados e teimosos que oferecem obstáculo para a sua própria reforma, a separação e a exclusão da sociedade. É o que resta aos padres fazer. Você não quer seguir os preceitos religiosos, então espera, você não pode participar mais das nossas reuniões, porque você está desvirtuando o nosso caminho. Né? O conjunto das pessoas aqui dessa igreja acreditam nisso. Ou se você não acredita nisso, saia. Né? Isso que a igreja pode fazer, isso que a igreja pode realizar. Excomungar a pessoa. Né? É isso que ela vai fazer.
E excomungar não é perseguir, não é maltratar, não é ofender, né? Nada disso ela pode fazer, tá? Ela pode simplesmente tirar a pessoa do seu convívio, né? Ela tem o direito porque todo mundo que está lá acredita naqueles preceitos e voluntariamente escolheram aqueles preceitos. Ele fala, consiste nisso a força máxima e última da autoridade eclesiástica. Portanto, o único castigo que ela pode infligir implica interromper a relação entre o corpo e o membro desgarrado, fazendo com que a pessoa condenada deixe de pertencer a determinada igreja. Então, é isso que a igreja pode fazer. Tá? O Estado não pode obrigar a pessoa a ter religião, né? O padre não pode obrigar a pessoa a ter religião se ela não quer, né? Se ela não quer seguir os princípios. Tá? O máximo que ele pode fazer, o máximo que a igreja pode fazer é excluir essa pessoa do seu convívio. Tá? Então, se de repente a igreja tem alguns preceitos morais fortes e os seus membros não querem seguir, o que a igreja pode fazer é excluir essas pessoas dos seus. Então, sei lá, o cara quer ser poligâmico e a igreja defende uma relação monogâmica, o que ele vai fazer? Vai excluir a pessoa que pratica a poligamia do seu interior. Tá? Né? Isso que ela pode fazer. Por quê? Porque foi isso que foi estabelecido de comum acordo entre os membros da igreja. Tá? Né? Veja, é uma coisa voluntária, você não é obrigado a ficar lá. Se você, não, de repente, mudou de opinião, acha que tem que ser feito outra coisa, você tem o direito de criar uma nova religião, uma nova igreja. Né? Nada impede você de criar uma nova igreja. Tá? Agora, se você quer continuar naquela igreja, ela tem princípios, e você tem que se submeter aos princípios dela. É isso o máximo que se pode fazer. Né? Então, o que ele está colocando é que, digamos assim, as igrejas têm alguns direitos, né? O direito de fazer suas próprias regras, tá? E pode excluir as pessoas que não seguem suas regras. Mas veja, todas as igrejas, todas as pessoas, todos os cristãos, tá? Têm que ser tolerantes. Essa que é a ideia que ele está colocando para nós. É isso que está no Novo Testamento. Tá? Nós temos que tolerar a pluralidade dos homens. Mesmo os maus merecem o bem. Tá? Então, mesmo os maus têm que ser convertidos. Nós temos que tentar convertê-los e não persegui-los, maltratá-los, matá-los. Né? O julgamento final cabe a Deus, não aos homens. Tá? Os homens podem tentar convencer, persuadir, tá? Mudar as pessoas, mas não pode obrigar ninguém. E o julgamento final cabe a Deus. Por quê? Porque Deus pode até perdoar os pecadores. Tá? Se as pessoas realmente se arrependerem, Deus perdoa. Tá? E os homens, não. Os homens podem não perdoar e Deus perdoar. Né? Aí você está indo contra os princípios divinos. O que Deus mandou os cristãos fazerem é ter piedade e caridade com os outros. Tá? Então, o que nós devemos ser? Se nós achamos que a pessoa está pelo caminho errado, nós temos que ter piedade dessa pessoa, porque, coitada, ela vai talvez para o inferno, né? E nós devemos fazer caridade com ela, tentar trazê-la para os bons caminhos. É isso que nós devemos fazer, e não puni-la, xingá-la, ofendê-la, né? Enfim, tentar obrigar ela a fazer as coisas, seguir nossos princípios morais, religiosos. Não, nada disso nós devemos fazer. O que o Novo Testamento trouxe para os cristãos é a ideia da tolerância religiosa, a tolerância com todas as, inclusive com quem não é cristão, né? A ideia do Locke é que mesmo quem não é cristão, o islâmico, o judeu, o budista, né, o candomblé, o espírita, todo mundo tem que ser tolerado. Né? A ideia é isso que está prescrito no Novo Testamento, a tolerância, tá, entre as pessoas. O único que não precisa ser tolerado para o Locke é o ateu. Tá? Porque o ateísmo para ele não é uma religião, o ateu não é confiável porque ele não jura sobre a Bíblia, tá? Então ele não precisa ser tolerado. Mas isso não significa que ele tem que ser perseguido e morto, né? Não é nada disso, né?
a gente não é obrigado, o que ele fala assim, a gente não é obrigado a aceitar as posições, né, do ateu, a gente não é obrigado a enfim, a conviver de forma, digamos assim, espera um pouquinho só, ele fala assim, falando dos ateus. Por último, os que negam a existência de Deus não devem ser de modo algum tolerados. Tá? As promessas, os pactos e os juramentos, que são os vínculos da sociedade humana, para um ateu não pode ter segurança ou santidade, pois a supressão de Deus, ainda que apenas em pensamento, dissolve tudo. Tá? Além disso, uma pessoa que solapa e destrói por seu ateísmo toda a religião não pode, baseado na religião, reivindicar para si mesmo o privilégio da tolerância. Tá? Então, no, do ponto de vista religioso, ele não tem que ser tolerado, porque nem religião ele tem. Né? Então, quanto às outras opiniões políticas, né, ou melhor, quanto às outras opiniões práticas, tá? Embora não isentas de erro, se não tende a estabelecer domínio sobre o outro ou impunidade civil para as igrejas que as ensinam, não pode haver motivo para que não devam ser tolerados. Né? Então, assim, do ponto de vista político, prático, se eles não são perigosos, se eles não estão perseguindo ninguém, não estão brigando nada a ninguém, eles podem ser tolerados. Tá? No ponto de vista religioso, não, mas do ponto de vista prático, né? Não matam ninguém, não mentem, não roubam, né? Eles podem ser, a gente pode conviver com os ateus. Tá? Então não é que você tem que perseguir os ateus, né? Eles simplesmente, não, como não são uma religião, eles não precisam ser tolerados, porque as opiniões deles sobre a religiosidade não precisam ser aceitas pelos outros. Né? Mas eles, do ponto, como ele fala, quanto às suas opiniões práticas e políticas, a gente pode conviver perfeitamente bem, em harmonia com eles, e devem ser tolerados sob o ponto de vista político e social. Tá? Então, veja, não é que você vai matar os cristãos. Né? Então, e essa questão, e é isso, de certa maneira, que o Locke vai colocando no decorrer do texto dele. Né? Ele vai trazendo vários argumentos, todos baseados no Novo Testamento, isso que é interessante, né? Todos os argumentos dele é baseado no Novo Testamento, mostrando que o que Deus, ou melhor, que Cristo estabeleceu para os homens é a convivência pacífica, né? E um cristão deve tentar persuadir, tá? Tentar convencer, tentar evangelizar os outros. Isso é um dever do cristianismo. Tá? O que ele não pode é obrigar, né, coagir, né, e ofender ou maltratar quem é de outra religião, tá, ou de outra seita cristã. Né? O cristão tem a obrigação de tolerar todas essas outras religiões. Então, esse texto do Locke é um clássico, né? É a primeira vez em que é o primeiro texto mais contundente sobre a separação entre igreja e Estado. Aí o Estado não tem o poder de coagir as pessoas, não pode obrigar as pessoas a seguir uma religiosidade, né? O Estado não tem religião, porque o Estado cuida dos bens civis, né? Bens civis para ele é a propriedade, a vida, a saúde, tá? Os bens móveis, né? Isso que é os bens civis, né? E a gente se organiza, cria o Estado para proteger nossos bens civis. Tá? Agora, a salvação das almas, tá? É feita pelas diversas religiões. Tá? E todas as religiões têm o direito de existir, tá? Desde que elas não ameaçem as outras religiões. Né? O limite da tolerância é a intolerância dos outros. Né? Se for uma seita intolerante, ela não pode ser tolerada. Né? Nós só podemos tolerar os tolerantes, né? Aqueles que aceitam a diversidade, a pluralidade das religiões. Então, se o cara é judeu, islâmico, budista, ubandista, né? Presbiteriano, o batista, o católico, né? Não importa a religião dele, nós devemos tolerar essa pluralidade
porque é isso que está escrito na Bíblia. Em nenhum momento na Bíblia está escrito para a gente perseguir, maltratar, matar, eliminar, né? O que é diferente, né? E a vida religiosa não pode se imiscuir com a vida política, né? O pastor, quando sai da vida religiosa e vai para a política, ele deixa de ser pastor, né? E aí ele está ambicionando o poder. E esse poder é um poder coercitivo. O poder coercitivo não é religioso, porque o poder religioso é persuasivo, tá? Ele tem que persuadir e convencer pela palavra, né? Colocando os ensinamentos divinos. Ele não pode, né, forçar, tá? Por quê? Porque a religiosidade tem que ser algo livre e voluntário de cada um de nós. Se não é livre e voluntário, não é honesto, né? Em várias épocas se tentou mudar, obrigar as pessoas a ter a religião do príncipe, do rei, ou qualquer coisa do gênero, né? Durante muito tempo o pessoal tentava obrigar os judeus a se converter ao cristianismo na Europa, né? Nunca conseguiram fazer isso, tá? Né? Você não faz isso por decreto, né? Isso é uma escolha pessoal, tá? E você e você só pode permanecer numa igreja enquanto você está convencido de que ela tem a verdade. Se você de repente muda de opinião, você tem todo o direito de sair da sua religião, né? Não é porque você seguiu a religião dos seus pais durante alguns tempos que você é obrigado a seguir elas até o último dia da sua vida. Você pode perfeitamente mudar de opinião, mudar de religião e tentar seguir as suas próprias crenças. Você pode, inclusive, criar uma nova igreja, né? É isso que está escrito, porque, como dizia, como está na citação que o Locke faz, né? Onde houver dois ou três, lá estarei, né? Então, Jesus aparece quando as pessoas se organizam para cultuá-lo, né? Aí ele estará, né? E você não precisa do prédio, né? Você não precisa da estrutura, né, das instituições religiosas, você não precisa nem do local correto. Você pode se organizar onde você quiser, como você quiser, pelo tempo que você quiser, né? Não tem nada que diga que não, todo domingo tem que ir na missa. Não, você pode escolher outro dia. Tanto que seitas protestantes que cultuam outro dia, né? Os adventistas, por exemplo, cultuam sexta-feira, sexta e sábado, né? A maior parte dos cristãos é domingo, né? Então, isso não tem, né? Qual que é o dia certo? Não tem esse dia certo, não tá escrito qual é o dia que você deve fazer, né? Que você deve cultuar Deus, sim, tá? Mas quantas vezes, né? Por quanto tempo, né? Em que circunstância? Nada disso está estabelecido no Novo Testamento, né? Isso são interpretações que padres e pastores fazem do Novo Testamento. Mas interpretação é interpretação, né? E cada um tem o direito de ter a sua, inclusive discordar das interpretações dos outros, né? Então, de certa maneira, o Locke está inaugurando o que a gente chama do liberalismo, né? A liberdade de escolhas religiosas, políticas, tá? O indivíduo tem o direito de escolher a sua religiosidade, como ele vai fazer a sua religiosidade, tá? A religião não é algo que é estabelecido pelo Estado, tá? O Estado deve preservar a liberdade religiosa das pessoas, isso sim, tá? De tal maneira que a liberdade do um não ofenda a liberdade do outro. Isso o Estado tem que fazer. Então, não é porque a minha crença é mais aceita pela comunidade que ela pode obrigar as outras seitas minoritárias a se submeter a essa seita majoritária. Isso não, tá? O que o Estado deve fazer, e aí que está a ideia do liberalismo, é preservar a consciência de todos os homens. Os homens têm o direito de escolher a forma como vão cultuar Deus, a sua religiosidade, como se relacionam, tá? Os seus costumes, o seu certo e o seu errado. É isso que o Locke está inaugurando, o liberalismo, tá? No sentido da liberdade de escolha sobre si próprio, desde que a escolha se restringe a você mesmo e a sua escolha não prejudica a escolha dos outros, tá? Você tem todo o direito de determinar.
e a separação entre Estado e Igreja. Né? Uma coisa que a Igreja faz, outra coisa que o Estado faz. Né? A Igreja não tem ah, o direito de interferir nas leis civis, tá? Porque ela vai puxar a brasa para sua sardinha, tá? Né? E aí ela pode querer privilégios para a sua seita em detrimento das outras, então não se deve fazer isso. O pastor, quando tenta se meter na vida política, ele está abandonando a vida espiritual, tá? Você não precisa das leis civis para convencer os homens, você precisa só da palavra, né? E é isso que você deve fazer. Então, esse é o espírito que está aqui nesse texto maravilhoso, um clássico, né? Aconselho todo mundo a ler, é uma peça fundamental, que é a carta acerca da tolerância do Locke. Tá? Então, leiam, é muito interessante esse texto e inaugura exatamente a laicização do Estado, né? Muito antes da Revolução Francesa ou da independência norte-americana. Né? O Locke, inclusive, vai influenciar tanto a independência norte-americana quanto a Revolução Francesa. É um dos autores que é cultuado pelos republicanos. Né? Então, é isso.